Euphoria chegou ao fim nesse último domingo com um episódio extremamente triste e amargo. Foi uma despedida dolorosa para quem gostava da série, mas também um alívio para quem temia em ver a série ser esticada e diminuir ainda mais a qualidade. Eu já postei um vídeo analisando todo o 8º episódio da 3ª temporada e o link desse vídeo vai estar aqui na descrição. Já nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre algumas coisas que ficaram mal resolvidas nessa reta final da série e também sobre o anúncio de que ela foi finalizada. Lembrando que esse vídeo aqui contém spoilers. Então fica por aqui e se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Eu falo muito sobre filmes e sobre série. E em breve vai ter a cobertura completa da 3ª temporada de Casa do Dragão por aqui. Aproveita e deixa o like que me ajuda muito e ativa o sininho para ser avisado quando um novo vídeo for postado aqui no canal. Esse aqui provavelmente é o meu último vídeo sobre Euphoria. O que é muito doido de pensar, porque eu falo sobre a série desde 2019, quando ela foi lançada, lá no comecinho do meu canal, e desde então eu venho falando sobre ela. É uma despedida aqui no canal também, e eu confesso que eu vou ficar com saudades. Bom, o último episódio de Euphoria deu muito o que falar e continua sendo repercutido aí na internet. Muita gente ficou triste com a morte da Rue, e outras ficaram revoltadas porque esperavam um final diferente para ela. Na minha opinião, eu achei justo esse final para ela, não só para ela, como também para a maioria dos personagens. E aqui eu vou falar sobre as consequências das ações que levaram eles até ter esse final. Euphoria nunca foi uma série que parecia apresentar um final feliz para esses personagens. Na verdade, muito pelo contrário. Ela começou falando sobre os problemas de uma geração envolta no vício de drogas e na exposição na internet, mostrando esse lado obscuro da adolescência. A Rue, por exemplo, sempre foi uma personagem que lutou contra o vício em drogas. Na verdade, ela tentou lutar, mas sempre foi consciente de que não ficaria muito tempo viva. Naquele episódio especial sobre ela, onde se passa inteiro dentro da lanchonete com a Lee, que é um episódio maravilhoso, onde a gente entende um pouco mais sobre as complexidades da Rue, ela diz que só ficava bem quando se drogava e que estava viva ainda só por causa da sua família. Então a Rue, ela sempre foi essa personagem melancólica e muito problemática. E essa 3ª temporada mostra todas essas consequências das ações que ela teve ao longo da série. Ela só terminou desse jeito porque lá na 2ª temporada ela elaborou um plano suicida. Ela pegou uma mala cheia de drogas com a Laurie, com a desculpa de que ia vender tudo pra ela, mas na verdade queria passar um mês inteiro se drogando até morrer. Só que no meio disso, a mãe dela descobre e joga toda a droga fora, o que faz com que a Rue fique viva, porém devendo pra Laurie. É aí que a Laurie obriga a Rue a trabalhar como mula do tráfico pra ela, transportando droga do México para os Estados Unidos. E é numa dessas missões que ela conhece o Alamo, um cafetão e gangster que chama ela para trabalhar com ele. Mas aí ela é pega pelo DEA, que é uma organização de combate às drogas, que obriga ela a passar as informações do tráfico para eles. Isso leva o Alamo a desconfiar da Rue, que acaba dando uma droga com fentanil para ela, sabendo que ela usaria. E por isso, ela acaba morrendo. Percebe que uma ação lá atrás gerou todas essas consequências que resultaram na morte dela? Para mim, isso é totalmente coerente com o que a história já vinha propondo para ela. É um final triste, doloroso e amargo, mas é extremamente real. Afinal, pessoas que acabam se envolvendo no vício em drogas, infelizmente, muitas vezes vão por esse caminho. É um lado bem pessimista da história, mas também bastante verdadeiro. E isso também serve de alerta para os jovens que assistem a série. Já sobre a Cassie, eu também enxergo que para ela foi um final onde ela teve que lidar com as consequências das suas próprias ações. Desde muito jovem, ela sempre foi muito bonita e por isso os homens a tratavam como objeto, e aqui a culpa não era dela, tá? Na verdade, ela era uma vítima disso tudo. Ela namorava uma McKay, que tinha vergonha de assumir ela, e quando descobre que ela estava grávida, abandona ela. Ela então faz um aborto e promete demorar muito tempo para se apaixonar de novo. Só que semanas depois, ela acaba se apaixonando pelo Nate, namorado da sua melhor amiga. Ela escolhe ficar com ele escondido, mesmo sabendo que aquilo destruiria a Mad. Essa escolha acabou tendo diversas consequências. A própria Mad descobre tudo e vê eles começarem a namorar e dá até uma surra nela no final da 2ª temporada. E a Cassie, mesmo sabendo da personalidade horrível do Nate, decide ficar com ele, acreditando que ele é a sua alma gêmea. E ter um casamento infeliz muito tempo depois também foi a consequência de uma escolha que ela fez lá atrás. Até que ela decide usar o seu corpo, como sempre foi condicionada a fazer, para ter sucesso no OnlyFans. Ela escolhe a Mad para gerenciar sua carreira e tudo daria certo se ela não tivesse sido prejudicada pelas escolhas do Nate, do qual ela também escolheu ficar. Já o Nate é a mesma coisa. Ele sempre foi uma pessoa péssima e achou que sairia impune de todas as suas ações.
justamente por ser um cara branco, padrão e cheio de privilégios. Ele viu sua namorada, que no momento era sua ex, ficando com um outro cara lá no comecinho da primeira temporada, então ele ficou obcecado por esse cara, bate nele, depois machuca a Maddie e bota a culpa nesse cara, o que faz com que ele seja preso. Ele conversa anonimamente com a Jules e faz ela se apaixonar por ele, acreditando ser um outro cara, depois se revela pra ela e usa tudo que eles conversaram contra ela. Depois ele denuncia o Fesco pra polícia e faz o Fesco jogar todas as drogas fora e ficar devendo pra um traficante, até que se envolve com um agiota e fica devendo pra ele, e mesmo morando numa mansão, gastando horrores num casamento e tendo dinheiro pra pagar ele não paga. Até que esse agiota arranca dedos dele e enterra ele vivo. E ele sairia vivo dessa se uma cobra não aparecesse e matasse ele. Ou seja, tudo isso são consequências das escolhas que o Nate foi fazendo. E a Jules também. Desde muito jovem, ela se envolvia com caras que conhecia em aplicativos, muitos deles casados, inclusive. Ela se envolve com o Cal, o pai do Nate, que grava eles ali escondido. Essa escolha do Cal também vai resultar na sua prisão depois. Depois, a Jules finalmente decide namorar a Rue, sabendo que ela gostava dela já há muito tempo, só que a Jules escolhe ficar com o Elliot ainda namorando a Rue. Tudo bem que não era um momento fácil da vida da Rue, e que ela realmente estava com muita dificuldade ali de se relacionar com a Jules, mas mesmo assim a Jules escolheu trair ela. Depois ela conta pra Leslie, né, a mãe da Rue, que ela estava se drogando, e por isso a Rue passa a odiar ela ali no fim da segunda temporada. Então, após a escola, a Jules começa a faculdade de artes, mas acaba decidindo entrar pro ramo dos Sugar Babies, que são pessoas que se envolvem com pessoas mais velhas e ricas. Ela encontra um cliente fixo que dá um apartamento para ela e paga ela para ter exclusividade. Mas por causa disso ela tem um final feliz, ficando com um homem casado, do qual ela não é apaixonada e não seguindo a sua verdadeira vocação, que é a arte. Só que isso também são consequências das escolhas que ela fez lá atrás. E por fim, a Maddie, ela também passa por isso. Ela escolhe ficar com o Nate, mesmo machucando ela, até que ele aponta uma arma em sua cabeça e começa a namorar a sua melhor amiga. A Maddie nunca almejou estudar e nem ter uma carreira, então precisa começar por baixo, sendo secretária de uma assessora de talentos. E mesmo tendo muita vocação para agenciar famosos, ela é podada pela sua chefe. Até que a Maddie conhece o Alamo, um cara que ela sabia que era perigoso e que a Rue tinha alertado ela. Mas ela escolhe fazer negócios com ele e por isso termina devendo a ele e se torna até o seu escudo na reta final, quando ele tá prestes a ser morto. Eu vejo muito disso nessa reta final da série, em como esses adolescentes problemáticos e disfuncionais acabaram tendo uma vida adulta bem conturbada. Diferente da Lexi, por exemplo, que apesar de ter tido uma infância triste com um pai viciado em drogas, cresceu tendo uma vida comum e com sonhos bem definidos. Ela nunca usou drogas, não teve namorados na escola e passou a querer trabalhar com cinema. Por isso consegue um emprego em Hollywood e começa a trilhar um caminho nessa carreira. Claro que nem sempre é assim, e na prática às vezes a gente faz sim escolhas ruins na adolescência, mas quando você não está envolto em drogas, exposição na internet ou ficando com pessoas horríveis, você tende a ter um caminho melhor. Então a mensagem que fica é: suas escolhas têm consequências. Pode não ser hoje e nem amanhã, mas um dia a conta chega. O que vocês acham sobre isso? Eu fiquei pensando bastante depois que eu terminei, né, o episódio 8, o último da série, em como as escolhas desses personagens ditaram a vida deles e tiveram, né, consequências. Enfim, comente aqui embaixo o que você acha sobre isso. Agora falando aqui rapidamente sobre alguns arcos da temporada que realmente ficaram faltando e não foram bem trabalhados. Primeiro é o da Angel, né, que tá envolta ali no tráfico humano. A série já vinha falando sobre isso desde a segunda temporada, lá com a Laurie, e nessa terceira, a Angel, que é uma personagem que apareceu rapidamente no começo da temporada, vai parar numa clínica de reabilitação e lá a gente descobre que ela foi traficada. Muita gente acha que ela foi morta, mas não, na verdade, ela foi traficada sim. Só que isso não é bem aprofundado, apenas os documentos dessas meninas, e o da Angel tá ali no meio, são roubados do cofre do Alamo e depois ele acaba pegando de volta, mas tudo fica muito ali na superfície. Eu gostaria de ter visto mais esse lance do tráfico humano, mas parece que não coube aí na história. Uma personagem que acaba desaparecendo no último episódio é a Magic, a personagem interpretada pela cantora Rosalie. Ela tem boas cenas ao longo da temporada, mas no último episódio ela sequer aparece. O que acontece com a Magic? Será que ela estava de folga no dia que o Ali vai lá e mata o Alamo? Eu vi algumas pessoas falando que a série não teve cachê para pagar a
Rosalia no último episódio, por isso que ela não foi. Mas enfim, ficou realmente meio jogado aí a personagem dela. Outra personagem que também não é muito bem trabalhada é aquela filha do fazendeiro, lá no começo da temporada e também no final, no qual eles abrigaram a Rue e ela fica ali muito tocada com aquela família simples e religiosa, e essa menina leva a Rue de carro, né, até uma estrada para pegar o ônibus e tal, e parece que ela fica muito encantada pela Rue, tanto que no final, quando ela descobre que a Rue morreu, ela fica muito emocionada. Essa personagem ganha um destaque aí por algum motivo, mas não é bem trabalhado, a gente não sabe o porquê ela tem tanto destaque, né, ela tem tantos minutos de tela. Pareceu que o roteiro tinha uma ideia para ela, que talvez ela fosse aparecer, mas aí no corte final ela acabou não aparecendo. E ficou claro também que alguns elementos que foram começados lá na primeira temporada foram mudando com o passar do tempo. Por exemplo, a possibilidade do Nate ser gay. Na primeira temporada isso era muito falado, todo esse desconforto dele com o Pennis e outros caras, e a relação conturbada com seu pai. Isso vai se dissolvendo ao longo da série e no final nada disso é mostrado. Eu acho que a ideia talvez era mostrar que ele também teria uma vida dupla, assim como seu pai, de ter um casamento ali, e por fora, escondido, ele ficasse com outros caras. Só que isso também acaba não sendo mostrado, talvez porque não deu tempo. E muitas outras coisas meio que foram se perdendo aí ao longo da série, o que eu entendo, porque a gente tá falando de anos, né, entre temporadas, muita coisa aconteceu no meio disso, teve greve dos roteiristas, greve dos atores morrendo, pessoal da equipe morrendo, atores saindo, brigas aí de bastidores, então, claro, né, muita coisa que era pensada no começo, meio que vai mudando e vai se adaptando aí ao longo da série, no geral. Isso não faz a série ser um desastre total, mas, claro, fica alguns pontos aí a desejar. E aí, entrando nessa reta final aqui do vídeo, eu vi a entrevista do Sam Levinson, o criador da série, que deu ao New York Times logo após aí o 8º episódio ser lançado. Inclusive, eu vi muita gente falando que ficou meio que de luto depois que viu que a Rue morreu, depois de ter visto o episódio e tal, e eu acho que isso se intensificou com a notícia de que a HBO finalizou Euphoria na 3ª temporada mesmo. Isso porque tinha, né, a possibilidade de ter mais uma temporada, e aí a gente meio que tinha a esperança ali de que pudesse ter mais história sobre a série. Só que assim que acaba o episódio, a HBO anuncia que aquele foi o final mesmo, a gente não vai ver mais aqueles personagens, aí ficou aquele sentimento de luto mesmo, de que a gente nunca mais vai ver a Rue e nem os outros personagens, e aí eu acho que isso intensificou esse sentimento triste, sabe? Pelo menos eu fiquei assim. Bom, o Sam Levinson, na entrevista, né, fala sobre a decisão de acabar a série na 3ª temporada e que planejava um final diferente para a Rue, mas devido ao que aconteceu com o ator Angus Cloud, acabou mudando tudo. Eu vou ler aqui uma fala dele na íntegra que explica o porquê dessa mudança. Ele fala o seguinte: durante a greve dos roteiristas, recebemos a notícia de que o Angus havia falecido. Sempre fui muito preocupado com a disseminação do fentanil, é algo que abordamos ao longo das temporadas e até mesmo no meu primeiro filme, o Another Happy Day, de 2011. Mas depois que ele morreu, precisei repensar o roteiro. E pensei que não era possível contar uma história sobre dependência química hoje sem mostrar as consequências muito reais disso. A maioria das pessoas não tem uma segunda chance. O fentanil pode matar você em um instante. Não era como antigamente, em que você podia literalmente comprar comprimidos na rua e talvez tivesse uma experiência ruim ou algo do tipo. Mas ficaria bem. Isso é algo que afeta de perto muitas pessoas nesse país. Então, pareceu a atitude mais responsável a tomar. E eu achei muito legal essa fala dele, claro, né, mais uma vez, o Sam Levinson é uma pessoa muito problemática, a forma como ele retrata mulheres nas suas obras, como ele explora os corpos delas e tal. Enfim, tudo isso é realmente muito problemático, mas não elimina o fato da decisão dele, que ele tomou pro final da série, ser muito válida. O fentanil é, de fato, um grande problema que os Estados Unidos vem sofrendo. Se você fizer uma busca na internet, você vai ver como várias pessoas acabam morrendo por dia aí por causa dessa substância, né? Então ele abordar isso pela perspectiva da Rue, né, de mostrar que, olha, pessoas que acabam se envolvendo com isso podem acabar não saindo vivas daqui, se torna meio que um alerta mesmo. E é curioso saber que o Angus Cloud influenciou aí no final da série, né? E também acaba sendo homenageado no fim, porque ele aparece ali numa cena de flashback ao lado da Rue, que indicava que eles finalmente se encontraram ali num outro plano. Então sim, gente, a série terminou de verdade nessa 3ª temporada. Não tem nenhuma possibilidade de continuação. Os atores já estão em outros projetos, já estão livres. Eu vi muita gente fazendo piada de que finalmente a Zendaya tá livre para poder fazer outras coisas, enfim, sair
aí dessa personagem. Foi um final amargo, é verdade, mas ainda assim torna Euphoria uma das séries mais relevantes da HBO Max. É uma das séries de maior audiência, mais bem comentada, mais bem avaliada, mesmo com essa terceira temporada tendo notas bem abaixo, a primeira e a segunda são muito bem avaliadas, e também é uma série muito premiada, né? Ela recebeu vários prêmios, incluindo de melhor atriz no Emmy para Zendaya 2 vezes. Eu acho que essa temporada ainda pode render algumas indicações ao Emmy, eu já acho que não vai ter mais tanta força quanto as anteriores, talvez a Zendaya não ganhe, mas com certeza vai rolar aí algumas indicações. O fato é que Euphoria terminou, esse último episódio ele meio que ficou aí na minha mente depois, eu acho que na de muita gente, o que torna a história realmente muito especial e muito forte, né? Só uma história potente teria essa força para poder ficar na sua mente depois que acaba e o dia passa, no dia seguinte você ainda tá pensando em tudo que aconteceu. Bom, eu quero muito saber de vocês o que vocês acharam sobre tudo que eu falei aqui. Deixem aqui nos comentários, vamos conversar. Como eu falei no meu vídeo que eu postei ontem, Euphoria foi uma série muito importante para mim, e apesar dos altos e baixos, apesar das coisas ruins que aconteceram aí ao longo da série, ela ainda tem um lugarzinho no meu coração e eu vou sempre lembrar. E também desse momento aqui que eu tive com vocês, de acompanhar semanalmente. Desde a primeira temporada eu postava vídeos aqui, então é uma série que me marcou muito. Então é isso, lembrando que nas próximas semanas vai começar uma cobertura aqui de Casa do Dragão, eu vou fazer vídeos relembrando as temporadas anteriores, então fica por aqui. Se inscreva se não for inscrito, como eu falei, deixa o like que me ajuda muito, ativa o sininho para não perder quando esses vídeos forem lançados. Até a próxima, tchau!